Bem, vamos lá. Vou mostrar agora o que tem que fazer na atividade 2. Então, para isso, a gente vai olhar o manual. O manual ele diz o que está previsto como atividade 2. Vamos, então, olhar lá na devida parte. Atividades, aqui na página 10. Tá? Então, descendo até a página 10. Atividades, tá aqui. Então, a atividade, ó, nessa página, que é a página 11, na realidade, diz assim: nesta atividade, você deverá obrigatoriamente apresentar os itens desenvolvidos e corrigidos na atividade 1. Então, aquilo que vocês entregaram na atividade 1 e que o tutor deu o feedback, apontando que deve ser revisado, é isso que vocês têm que fazer para entregar na atividade 2. Corrigir o que ele pediu, com o acréscimo da fundamentação teórica, do cronograma de atividades e das referências utilizadas, seguindo o tema proposto, e a orientação do seu tutor e do seu professor, né? No caso, eu, o professor. O tutor é o tutor online. Atente-se que, nesta última atividade, você deverá apresentar os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que foram desenvolvidos nesse semestre. Aí você pergunta, né, o que é elemento pré-textual, textual e pós-textual? Pré-textual é a capa. Capa, sumário. Pós-textual é referências. Tá? Ah, onde que está isso? Está aqui, é só olhar. Né? Em algum lugar aqui diz o que é cada um desses elementos. Aqui, ó. Na página 7 diz, ó, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Aqui, ó. Pré-textuais. Capa, folha de rosto e sumário. Elementos textuais. Introdução, referencial teórico, que é a fundamentação teórica, metodologia e cronograma. Elementos pós-textuais. Referências, anexos e apêndices. É só referências, porque não tem anexo e não tem apêndice. Certo? Vamos voltar lá, em atividades, o que precisa fazer. Então, aqui não esqueçam de colocar o nome do arquivo de acordo com essa orientação, só que aí vocês vão colocar atividade 2, avaliação. Atividade 2, ela vale de 0 a 6 mil pontos, tá? Tá aqui, de 0 a 6 mil pontos. E aí tem a distribuição, né, dos 6 mil pontos. Tem essa parte aqui que vale de 0 a 2 mil, essa outra parte vale de 0 a 500, essa outra de 0 a 500, essa outra aqui de 0 a 2.500 e essa outra de 0 a 500. Depois vocês leiam aí, precisa ler. Página 14 e 15 do manual. Cuidado com plágio, cuidado com o uso de chat GPT para produzir texto. Ele pode ajudar, não está proibido de usar, mas tem que ter um cuidado. Não é só ir lá pedir para ele produzir texto e colar no arquivo, não. Porque o tutor tem como saber, ele descobre. Ele tem software que avalia se o texto produzido foi por uma dessas ferramentas aí de inteligência artificial. Prazos. Então, vamos lá. Tem um cronograma aqui no finalzinho. Tá aqui, ó. Atividade 2, abril 17/4 e se encerra dia 27/5. Não deixem para a última hora, não deixem, entreguem o quanto antes, certo? Que vai encerrar, ó, no dia 27/5, às 23 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Vamos olhar lá os itens que tem que entregar. As correções que o tutor mandou. Então, agora a gente vai olhar para a fundamentação teórica, cronograma e referências, tá? Então, eu vou aumentar aqui um pouco. Vamos lá entender o que é fundamentação teórica.
Fundamentação teórica. Antes de iniciar a fundamentação teórica, é essencial que você faça um levantamento das principais obras e autores que discutem o tema escolhido. Como fonte de pesquisa, utilize bases de dados como Google Acadêmico, Cielo, Banco de Teses e Dissertações, Periódico CAPES, etc. Vocês podem procurar no artigo no Google mesmo, tá? Vai no Google, digita lá o nome, o título, o nome, o tema, algum trecho relacionado de texto relacionado ao tema que você está pesquisando e coloca do lado o PDF. Por exemplo, aqui, deixa eu ver, né? Planejamento estratégico PDF, por exemplo. Então você vem aqui, ó, vem um monte de coisa aqui, ó, planejamento estratégico. Se você abre aqui, né, aí vai vendo que tem. Cuidado que tem que ser texto científico, tá? Você pode colocar aqui artigo, né? E aí vem aqui, ó, afinal, o que é planejamento estratégico? E aí ele vai abrir aqui, você vai lendo o que for de interesse. Voltando. Utilize fontes científicas ou acadêmicas, exemplo, artigos científicos, livros, legislações, protocolos, sites oficiais, né, que são o .org, .gov, etc. Referências científicas ou acadêmicas passam por uma criteriosa avaliação antes de serem publicadas, o que faz com que o seu conteúdo seja confiável. O mesmo não acontece com outras fontes, por isso que não é bom usar, como blogs pessoais e profissionais, entrevistas, Wikipedia, né, Infoscola, Tua Saúde, site de notícias, né, G1, R7, etc. Bem, a fundamentação teórica ela deve ter de 3 a 5 páginas de texto completas. Então, no mínimo 3, no máximo 5. Não façam menos que isso, nem mais que 5. Porque o tutor, se fizer mais que 5, o tutor vai mandar reduzir. Se fizer menos que 3, ele vai mandar acrescentar texto. Esse é o momento que você pode utilizar citações em todos os formatos. Então, logo mais a gente vai ver como se faz citação. Desde que apresente as referências de acordo com as normas da BNT. O ideal é que, para uma pesquisa bem fundamentada e aprofundada, você selecione no mínimo 5 referências diferentes. É o ideal, mas tem gente que usando 2, 3, acho que 3 assim já está de bom tamanho. Até 5 é bom também. Também usar demais, você vai ter que ler muita coisa, então talvez isso tome bastante seu tempo. Então, cuidado. A citação direta. Então, vamos começar a falar de citação. Ela pode ser usada, mas com cautela, para não impactar na similaridade de seu texto, já que ela representa a cópia fiel da fala de outro autor, ou seja, uma cópia e cola, né? Então, a citação direta. Atenção, certifique-se de que suas referências são atualizadas. Utilize referências publicadas nos últimos 10 anos, dando preferência às publicações mais recentes. É uma sugestão, na realidade. Assim, se for uma publicação clássica, na área que vocês estão pesquisando, não está proibido de usar algo mais antigo, anterior a 10 anos passados. Tá? É só uma sugestão aqui, uma orientação do tutor, não é uma obrigatoriedade. A fundamentação teórica é uma breve revisão bibliográfica. Então, o TCC que vocês estão fazendo é uma revisão bibliográfica. Não é estudo de caso, não é experimento, não é intervenção, não é observacional. É revisão de literatura do seu tema, do tema que você escolheu. Utilize seus objetivos específicos como roteiro para a construção do texto. Então, os objetivos específicos que você apresentou lá na primeira atividade, você pode usar como um roteiro para seguir a ordem de construção do texto, de escrita. Ou seja, desenvolva os conteúdos definidos nos objetivos específicos, porque foi aquilo que você propôs como objetivo. O texto deve ser escrito de forma clara e coerente. As ideias apresentadas nos parágrafos devem estar conectadas entre si, seguindo uma linha de raciocínio.
Assegure-se que recursos como figuras, gráficos, tabelas e quadros contribuam com o conteúdo discutido no texto. Então, só colocar esses elementos se ele for trazer alguma contribuição, e não para encher espaço, porque isso não conta como espaço de produção. Lembre-se que seu TCC é uma revisão de literatura, por isso todos os parágrafos da sua fundamentação teórica devem ser referenciados. Todos, todos, todos. Ainda de forma geral, não é recomendado a utilização do APOD, citação de citação, em textos acadêmicos. Também vamos ver o que é isso. Você só deve utilizá-lo para citar obras difíceis de serem encontradas. Veja a seguir algumas orientações referentes às normas da BNT. 4.1. Citações. Vamos ver o que é citação. Tem 3 tipos. Citação é a menção no texto de informação extraída de outra fonte, para esclarecer, ilustrar ou sustentar o assunto apresentado. Aqui tem uma norma NBR que fala de citação. Para auxiliar o seu entendimento sobre a formatação do trabalho, seguem algumas dicas de como realizar cada um dos tipos de citações, de acordo com as normas da BNT. As citações podem ser diretas, transcrição literal de um texto ou parte dele, ou seja, é a cópia fiel. Copiar igual e colar no projeto, no TCC. Citação indireta é redigida pelo autor do trabalho com base nas ideias dos autores pesquisados. Então, vocês vão escrever algum texto de autoria de vocês, e só que esse texto vocês escreveram a partir de uma leitura que fizeram de algum autor. E aí, que foi o que inspirou vocês escrever aquele parágrafo. Então, pode colocar o autor que inspirou como uma referência. Isso se classifica como citação indireta. A citação direta, ela pode ser curta ou longa, tá? Então, vamos falar aqui que é uma citação direta curta. São aquelas que possuem até 3 linhas de palavras. Quando utilizadas, devem ser colocadas entre aspas duplas. Isso aqui é aspa duplas. Isso aqui, ó. Como parte do texto produzido pelo autor do trabalho, você, né, no caso. E digitadas no mesmo tipo e tamanho da fonte do texto, que está lá já aqui no modelo, né, que é 12. Tá aqui, ó, 12. Arial 12. Com indicação de referência. Autor, data, página. Autor, né, entre parênteses. Aqui sempre no final do texto fica assim. Autor, né, último sobrenome, vírgula, o ano da publicação, vírgula, P, ponto, e essa interrogação que substitui pelo número da página. Exemplos. Exemplo 1. Olha só, isso aqui é uma citação direta curta, onde eu estou marcando aqui, ó. De acordo com Freitas, então aqui é no começo, então o sobrenome fica fora do parênteses, de Freitas aí, entre parênteses, o ano, vírgula, e a página, né? Só que aqui tem que dar um espaço, né? Ele errou, tem que ter um espaço. Então é assim. Tá? Aí abre aspas. Os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem e das relações que estabelecem uns com os outros. Fecha as aspas, porque acabou a citação. Tá? Então, ao realizar uma citação direta curta, é importante inserir conteúdo autoral no mesmo parágrafo, relacionando suas ideias com a citação exposta. Então, assim, não construa um parágrafo só com uma citação direta curta. É preciso acrescentar texto de autoria de vocês. Exemplo 2. Aqui o exemplo 2 é quando coloca no final do parágrafo. Então, tem que dar um espaço aqui. Assim foi mencionado que, aí abre aspas, os indivíduos representam a realidade a partir das condições em que vivem, das relações que estabelecem uns com os outros. Fecha aspas, porque a cópia acaba aqui. Aí abre parênteses, Freitas, vírgula, 2002, que é o ano da publicação, vírgula, página 75. A página de onde foi retirado esse trecho aqui que está entre aspas. Mais uma vez, ao realizar uma citação direta curta, é importante inserir conteúdo autoral no mesmo parágrafo, relacionando suas ideias com a citação exposta. Observação: o autor tanto pode
aparecer no início quanto no final da citação. Entretanto, observe a maneira como está escrito. Então, está aqui. No exemplo 1 está mostrando no começo, o exemplo 2 está mostrando no final da citação.